sideways, smack it in the air. Legs move it side to side, smack it in the air. Legs move it side to side, smack it in the air. Shoulder sideways, smack it in the air. Smack it. Oi, gente, eu vou falar um pouco para vocês sobre o que são riscos químicos. Bem, risco químico é um perigo no qual o indivíduo está submetido a manipular produtos químicos, podendo gerar danos à saúde ou riscos físicos. Esses riscos físicos devido à exposição incluem desde irritação na pele e nos olhos, passando por queimaduras leves, até talvez chegar a um nível de queimadura mais pesado, mais grave, que pode acontecer se houver incêndios ou explosões. E os danos à saúde são provenientes do tempo de exposição de curta ou longa duração, que estão relacionados com o contato de produtos tóxicos com a pele, assim como a inalação de gases tóxicos, que podem ocasionar doenças no sistema nervoso, doenças respiratórias crônicas, problemas nos rins, no fígado e até mesmo alguns tipos de câncer. Agentes de risco químico são todas as substâncias que podem penetrar o organismo humano, seja elas por via respiratória, tipo a poeira, os gases, neblinas, névoas, vapores e etc. Por via de contato ou também por via ingestória, por ingestão. Barreiras de contenção para agentes de risco químico são dispositivos ou sistemas que auxiliam para combater o contato do operador com as substâncias químicas. Sejam essas substâncias tóxicas, corrosivas, líquidos inflamáveis, substâncias explosivas, agentes oxidantes, nocivas e etc. Bom, agora eu vou definir para vocês ponto de autoignição, ponto de combustão, ponto de fulgor e incompatibilidade. Ponto de autoignição é a temperatura mínima em que ocorre uma combustão, independente de uma fonte de calor. Ponto de combustão é a menor temperatura em que vapores de um líquido, após inflamarem-se pela passagem de uma chama piloto, continuam a arder, por 5 segundos no mínimo. Ponto de fulgor é a menor temperatura em que um líquido libera suficiente quantidade de vapor para formar uma mistura com ar passíveis de inflamação pela passagem de uma chama piloto. A chama dura no máximo 1 segundo. Incompatibilidade é a condição sobre a qual determinadas substâncias se tornam perigosas, quando manipuladas ou colocadas próximas a outras, com as quais poderão reagir, criando situações de risco. Bom dia, galera! Meu nome é Lorraine Vieira e eu vou falar para vocês sobre os primeiros cuidados a serem tomados com os produtos químicos. Então, vamos lá, né? Então, assim, olha, ao lidarmos com os produtos químicos, é necessário ter ciência da importância de estarmos verificando cada etapa do procedimento, os seguintes requisitos. São eles o recebimento e a identificação, sendo que o recebimento é a primeira etapa de manipulação do produto. Então, ao recebermos o produto, eu peço que vocês sigam as seguintes instruções que eu vou dar a vocês agora. Primeiro, verificar a embalagem. Por que verificar a embalagem? Para ver se há algum tipo de dano ou a falta do rótulo. Segundo, havendo rótulo, verificar se as informações contidas nos mesmos são claras sobre as propriedades físicas e químicas do produto, sobre o nível de toxicidade, sobre os cuidados específicos, sobre a neutralidade, a neutralização caso haja um rompimento, derramamento ou outro acidente. Verificar também, galera, o que é muito importante, o prazo de validade e se há etiqueta de segurança. Isso, pessoal, que eu acabei de falar para vocês agora, é no caso dos produtos sólidos, químicos sólidos ou líquidos. No caso dos gases comprimidos, é preciso verificar o estado das garrafas, botijões e ou cilindros, para ver se há algum tipo de dano. Havendo algum tipo de dano aparente, não aceitar de jeito nenhum produto. É preciso verificar também o prazo de validade, fazer a expensão quanto à vedação, porque é muito importante,
verificar as cores do capacete quanto ao cumprimento das normas ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, como, por exemplo, a do gás nitrogênio. Sua parte superior é preta e a inferior é cinza. E é muito importante também, por último, verificar se há a etiqueta de identificação fixada no produto. Pessoal, vou ressaltar mais uma vez que é de grande importância nós lermos o rótulo da embalagem. Por quê? É no rótulo da embalagem que fica a classificação contra o risco de saúde, geralmente conhecido como a letra R, e as medidas de segurança para o trabalho, geralmente conhecido como a letra S. Por exemplo, um produto químico qualquer, vamos chamá-los de L, que contenha R34 e S10, significa que esse produto traz queimaduras e que precisa ficar em um local úmido. Portanto, conhecendo a classificação, torna-se possível obter informações corretas sobre manipular, estocar e descartar os resíduos do produto. No que diz respeito ao transporte, observar também a forma como foi adicionado e embalado e adotar medidas cuidadosas para realizá-lo com segurança. E assim acaba a minha parte com vocês. Espero ter ajudado muito. Eu vou falar um pouco sobre a rotulagem. A rotulagem, ela é feita através de símbolos de risco ou textos de aviso que são precauções essenciais de segurança. Nesses textos, nessas etiquetas, é preciso conter as informações necessárias para que se possa tomar os devidos cuidados ao manipular certas substâncias e o produto que a pessoa tenha que lidar. O que acontece? É muito perigoso reutilizar um frasco ou ainda colocar outra etiqueta por cima, porque há uma mistura de substâncias e isso pode causar acidentes. E se o frasco for encontrado sem nenhum tipo de rótulo, não é legal tentar adivinhar o que tem ali dentro. O mais certo a fazer é, se não tiver como identificar, descartá-lo e não reutilizar. São 9 símbolos de riscos. Então, vamos começar. Os facilmente inflamáveis, extremamente inflamável, tóxicos, muito tóxicos, corrosivos, oxidantes, nocivos, explosivos e irritantes. Bom, para falar dos símbolos de risco, eu vou começar pelos facilmente inflamáveis, que são aqueles peróxidos líquidos com baixo ponto de inflamação, geralmente até 21 graus, e que podem ser também substâncias sólidas, que continuam queimando por si só e têm um baixo ponto de inflamação. Eles, por ação da umidade, criam um líquido inflamável. Então, é preciso evitar o contato com ar, a formação de mistura gás-ar e manter fora de fontes de ignição. Já os extremamente inflamáveis são líquidos com ponto de inflamação inferior a 0 graus e ponto máximo de ebulição a 35 graus. Gases e misturas que, mesmo com o ar e a pressão, eles se inflamam facilmente. Então, é preciso manter longe das chamas e de fontes de ignição. Já os tóxicos e os muito tóxicos, eles não têm muita diferença. A diferença é que um causa doenças graves e o outro efeitos graves. Mas a classificação é basicamente a mesma. São agentes químicos que, ao serem introduzidos no organismo por absorção, inalação ou ingestão, podem causar efeitos graves ou mortais ou doenças graves, ou podem até levar à morte mesmo. Então é preciso evitar qualquer contato e ter cuidado com produtos cancerígenos, teratogênicos ou mutagênicos. Já os corrosivos são produtos químicos que causam destruição a tecidos vivos e materiais inertes. Então é preciso manter
distância e evitar contato com a pele, olhos e vestuário, porque mesmo que algum produto corrosivo caia na nossa roupa, ele vai corroer o tecido e nosso tecido também e causar queimaduras. Pessoal, bom, eu vou falar um pouco sobre outros 4 rótulos de agentes químicos. O primeiro que eu vou falar é o rótulo oxidante, dos agentes químicos oxidantes. Bom, esse agente químico oxidante, eles são agentes que liberam oxigênio e que favorecem a combustão. Eles inflamam substâncias combustíveis e aceleram a propagação de um incêndio. Então, uma maneira de se precaver a esses agentes químicos é justamente evitar qualquer contato com substâncias combustíveis, certo? Porque havendo um incêndio, será muito mais difícil conter a propagação do mesmo. O segundo que eu vou falar é o nocivo. Os agentes químicos nocivos, eles têm a característica de, por inalação, ou por absorção, ou até mesmo por ingestão, produzir um efeito que, mesmo que seja de menor gravidade, continua sendo um efeito. E maneira de se precaver é evitar qualquer tipo de contato com o corpo e observar com cuidados especiais a reação dele com produtos cancerígenos, teratogênicos, que tem a ver com gravidez e embriões, e com os produtos mutagênicos, que tem a ver com mutação, certo, gente? O próximo, que é o irritante. Os agentes químicos irritantes desenvolvem uma ação irritante, seja nos olhos ou na pele. E a maneira de se precaver também é evitar qualquer tipo de vapor e contato deles com a pele ou com os olhos. O quarto e último é o explosivo. Esses explosivos são agentes químicos que, pela ação de choque, ou fricção, ou percussão, produzem centelhas ou um calor suficiente para iniciar um processo destrutivo através de uma violenta liberação de energia, certo? E maneira de se... Olá, pessoal! Nós estamos aqui hoje com uma profissional da área de salão de beleza e nós separamos algumas perguntas para fazer sobre a presença desses riscos de agentes químicos em um salão de beleza. Bom, a primeira pergunta é: nós sabemos que existem diversos riscos e agentes químicos em um salão de beleza. Um dos riscos mais conhecidos é o corte químico. E eu queria saber em quais ocasiões podem acontecer um corte químico. É um descuido do profissional. Se o profissional não fizer uma análise profunda da fibra capilar, vai acontecer um corte químico. Se o profissional for aplicar um produto em um cabelo que está com outro tipo de química que não é compatível com aquele que ele vai usar no momento, provavelmente vai acontecer um corte químico. Entendeu? E também, se a cliente passa por algum tipo de problema, um distúrbio hormonal, ela passa por alguma deficiência de vitaminas no organismo, se ela está com algum problema de estresse, um problema de tireoide, entre outros fatores, e ela for fazer um uso de um produto químico, pode acontecer um corte químico. E tem situações que é devastadora. Há uma grande devastação no couro cabeludo e na cabeleira da cliente. Certo. Uma outra pergunta que nós temos, que nós preparamos, é: quais devem ser os cuidados tomados pelo profissional, tanto para a sua atuação como para o próprio cliente? No caso do profissional, ele tem que se proteger usando luvas apropriadas. Hoje o mercado nos oferece protetores para evitar que a gente venha inalar, máscaras apropriadas para que a gente não venha ficar inalando certos tipos de produtos. E beber bastante líquido também é muito aconselhável. E para o cliente, vamos usar o quê? Um protetor de couro e de fios. E também
passar para a cliente fazer, a gente faz logo no imediato no próprio salão um teste na pele, na nuca da cliente, atrás da orelha, para ver se ela tem alguma reação alérgica. Tendo uma reação alérgica, nós não podemos aplicar aquele produto. Certo. Bom, agora eu vou fazer a entrevista com a minha mãe, que é técnica de enfermagem. Eu queria perguntar à senhora quais são os riscos químicos que a senhora trabalha todos os dias. Basicamente, eu trabalho com as medicações, né, que são substâncias químicas, mas os que mais me chamam a atenção é o antibiótico e os quimioterápicos. Os antibióticos, nós somos orientados a, quando prepararmos, estarmos sempre utilizando máscara. Por quê? Porque a gente não pode nem inalar o cheiro e nem ter contato principalmente com as gotículas. Por quê? Porque o organismo, ele tem uma certa imunidade. Então, quando se adoece, que se utiliza os antibióticos, né, eles criam, na realidade, atacam as bactérias e criam resistência. No nosso caso, se a gente está sem a máscara para preparar, o que é que ocorre? O nosso organismo cria uma defesa e futuramente, se precisarmos utilizar aquele antibiótico, ele já não vai mais fazer efeito no nosso organismo. Já os quimioterápicos, nós temos que ter cuidado no momento da administração. Como assim? Ele já vem preparado para as nossas mãos. Então, ao colocarmos para ser administrado, a gente tem que estar utilizando a luva. Após a quimioterapia, o paciente, né, nas suas secreções, eles liberam, né, essas toxinas através da urina, do suor. Então, é orientado que se utilize máscara, óculos, gorro, capa e luvas. Por quê? Porque após eles utilizarem os quimioterápicos, ainda fica um tempo bastante ativo, né? Tanto neles quanto no ambiente. Então tem que se ter cuidado. E a orientação é vinda pela CCIH. No caso do raio-x, como é que vocês lidam com o raio-x lá? Porque a gente sabe que tem as radiações que não nos fazem bem. Como é que são os cuidados? Como eu trabalho numa semi-intensiva, os pacientes, eles são graves. Geralmente a gente não desce com eles para fazer um raio-x. Só um caso ou outro que a gente faz esse transporte até o local. Chegando lá, a gente entra na sala do raio-x e utiliza aquela capa cinza, né, que tem um metal para proteção desses raios. E quanto a esse técnico de raio-x subir até o nosso setor para realizar esse exame, o que é que ocorre? Ele pede que a gente fique numa certa distância, atrás dele, ele estando protegido com aquele colete, nós também, no mesmo alinhamento que ele, em paralelo a ele, vamos estar nos protegendo. Ou ele pede para que se retire do local. No caso de medicamentos ou algumas substâncias, elas têm rótulos e têm adesivos dizendo qual é a composição, certo? Correto. No caso de vocês não saberem qual medicamento ou substância que tem ali dentro, o que vocês fazem para identificar? E caso não identifique, o que é feito? Realmente, todas essas substâncias tóxicas, elas vêm com aquela caveirinha que tem um X. Né? Nós também trabalhamos com outras substâncias, tipo cloreto de sódio, cloreto de potássio e glicose, que tem as embalagens muito parecidas com o soro fisiológico comum e outras substâncias. Então, se tem um cuidado de colocar um adesivozinho vermelho para que a gente tenha noção de que essas substâncias administradas no paciente vai causar dano. E grave, né? Danos gravíssimos, por sinal. Na realidade, se houve esse cuidado,
né, em identificar essas ampolinhas, porque elas são muito semelhantes uma da outra. Então, o que ocorreu? Houve alguns acidentes e graças a Deus não chegou a um dano maior e não se colocou o paciente em risco a levar à morte, porque na realidade o funcionário colocou um soro fisiológico, o que seria o cloreto de sódio, né, a 20%, numa nebulização, né, sendo que o cloreto de sódio a 9% é que é utilizado para isso, que é o soro fisiológico. Então, para que não houvesse mais esse tipo de erro, que poderia causar um dano maior ao paciente, o que foi que se sugeriu que colocasse essas etiquetinhas vermelhas, esses adesivos vermelhos, e sinalizou a todos os funcionários que a partir daquele momento toda a substância química que fosse uma embalagem semelhante à outra teria esse tipo de adesivo. No caso da quimioterapia e dos antibióticos, você já teve alguma reação? Já, eu tive com quimioterápico porque eu tenho uma imunidade muito baixa, né? Eu tenho uma leucopenia, e nessa questão dessa imunidade muito baixa, o que é que ocorre? Eu não posso trabalhar com um paciente de quimioterapia ativa. Como eu não fui avisada, né, que a gente passa, um funcionário passa o que a gente chama de plantão para o outro, eu não fui avisada que o paciente estava usando a quimioterapia. Eu tive contato com o paciente algumas horas e depois, quando eu saí de lá, eu comecei a ficar mal, o corpo assim amolecido, e horas depois eu estava com a boca toda inchada, como se fosse uma alergia, e essa boca abriu. Eu tive que me afastar uns dias do trabalho para poder cuidar. Mas o hospital toma os devidos cuidados para cuidar desses problemas, nesse né? caso aí, eles avisam. Nesse caso aí é notificado a medicina do trabalho. A medicina do trabalho, se eles não têm um médico, que no caso aí seria um dermatologista, no local se pede que se vá a esse especialista e se volte com o relatório, e quando se volta para o relatório se comunica à CCIH, que é onde ela orienta, né, que eu não cuide mais desse tipo de paciente. Entendi. Muito obrigada. De nada. Flexing, flexing.